Amém. Agora gostaríamos de chamar aqui à frente uma pessoa muito especial, graças a Deus, um amigo meu, e uma pessoa que não é só porque tu está aqui não, pessoa que eu admiro muito, todos que me conhecem sabem disso, e ele é um jovem que estará trazendo a palavra do Senhor para os nossos corações. Que Deus esteja abrindo os nossos corações nesse momento, para que nós ouçamos aquilo que Deus quer de nós. Allen, para quem não sabe, esse aqui é o Allen Porto. Bom dia, irmãos. Bom, já são quase 11h30, então vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Efésios 4. Nós vamos direto para o texto. Nada melhor e nada mais propício num culto do que pensarmos a respeito do que Deus tem para falar para nós em sua palavra, não é verdade? Então nós vamos ler Efésios 4, do versículo 1 ao versículo 15. Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 15. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. E de repente, se você tiver uma outra versão, não tem problema nenhum. O importante é que você acompanhe no seu texto, para que você desenvolva essa intimidade com ele, né? E ao longo da semana, quando você puder ler novamente essa sessão que nós leremos aqui, de repente você pode trazer à mente aquilo que pensamos e entender melhor. O texto diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para lá, para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, com a disposição, ó Pai, e com os corações preparados para ouvirmos a Tua voz. Nós pedimos ao Senhor que, se de repente a nossa postura é inapropriada para esse momento, o Senhor prepare nossas mentes e corações para que nós abramos, ó Pai, as portas do nosso entendimento e a nossa própria disposição e a nossa postura, para que de fato recebamos a Tua palavra com toda a solenidade que ela exige de nós. Pedimos que o Senhor prepare nossa mente e nosso coração para que nós não somente compreendamos aquilo que vai ser trabalhado aqui, mas para que os nossos corações sejam aquecidos por isso e nós amemos a Tua verdade e assim sejamos transformados pelo Senhor.
nós suplicamos ao Senhor que envie o Teu Espírito Santo, ó Pai, para trabalhar por meio do texto lido e da explicação aqui ministrada, ó Pai, para que de fato nós sejamos transformados pelo Senhor e não sejamos simplesmente alimentados em nossa intelectualidade ou algo parecido, ó Pai. Que acima de tudo o Senhor seja honrado e a Tua voz seja ouvida em nosso meio, para o Teu louvor e para a Tua glória. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Falar no dia do pastor é algo perigoso. Aliás, o próprio dia do pastor, às vezes é um perigo para a igreja. E deixa eu tentar explicar essa ideia melhor. A gente corre alguns riscos com essa prática ou com essa data do nosso calendário. E eu vou destacar pelo menos 3. O primeiro é o risco que a gente tem com as outras datas especiais do nosso calendário. Pensem, por exemplo, no Dia dos Pais ou no Dia das Mães. O tanto de filhos que agem ao longo do ano inteiro como filhos rebeldes e desobedientes, mas que exatamente no Dia dos Pais ou no Dia das Mães, eles decidem colocar aquela máscara e de repente presentear o seu pai como se nada tivesse acontecido. Às vezes, no dia do pastor, acontece exatamente a mesma coisa. Nós, ovelhas, agimos como filhos desobedientes ao longo do ano inteiro. Agimos como ovelhas insubmissas e rebeldes. Nós falamos mal do pastor, da esposa do pastor, da família do pastor, da roupa do pastor. Enfim, nós criticamos tantas coisas, mas no dia do pastor, nós aplaudimos quando eles vêm para cá para frente receber um presente. Nós corremos o sério risco de alimentar a hipocrisia e a mentira no meio do culto ao Senhor. Eu penso que essa não é uma postura muito sábia.